Bom, o que eu queria agora nessa parte final agora é a gente dar uma olhada então nesse. A gente acabou conversando um pouco agora no intervalo nessa questão dos efeitos internos do ajuste externo, né? E eu vou começar justamente com um ponto que a gente estava conversando aqui no intervalo. Né? Então, só para retomar o que a gente viu antes, né? É uma crise que veio entrando aos poucos, né? Em 2, 3 anos ela vai se configurando e a gente vai reagindo a ela também aos poucos, né? Mas no final das contas a crise é um aumento no valor de importações importantes nossas, principalmente petróleo, ainda importantes, né? E principalmente a crise via a parte financeira, né, que aumenta as taxas de juros, que pega uma dívida que eu já tinha, pega a dívida nova também, né, e a dificuldade de contrair novas dívidas, esse é o elemento básico. Né? Então, a gente vai ter uma zerada na balança comercial, na balança, desculpa, de capitais, e, num primeiro momento, um crescimento do valor das importações e um crescimento no valor da balança de rendas, valor negativo na balança de rendas. E a solução dessa história foi a geração, então, dos superávites comerciais, tentar reduzir essas importações, aumentar as exportações, de modo a gerar saldos comerciais compatíveis com, pelo menos, o pagamento dos juros da dívida externa brasileira, dado que a balança de capitais estaria zerada. E isso foi feito, então, pela ideia do ajuste monetário dos pagamentos, basicamente com políticas principalmente monetárias apertadas, recessão, né? E que também contou com uma certa, principalmente no final, uma desvalorização cambial. Teve 2 desvalorizações cambiais e uma mais efetiva do que a outra. Há também ali uma tentativa de controle das contas públicas, né? A parte mais fiscal das contas públicas, eu até tenho algum tipo de controle, mas a parte financeira das contas públicas talvez fosse a questão mais difícil. Né? E nessa questão financeira das contas públicas, eu tenho não só os juros da dívida externa, como eu também tenho os juros da dívida interna. E essa dívida interna, então, é um elemento que, como já foi perguntado, que cresceu durante esse período. Então, o que está acontecendo? Então, uma das coisas importantes na literatura, por exemplo, é isso que a gente, né, se a gente, talvez eu tenha esquecido até de falar, quando a gente fala do segundo PND, a gente tem o que a gente chama de estatização da dívida externa, ou seja, de que a dívida externa, ela, no final do milagre, ela era 2/3, 3/4, alguma coisa por ali, privada. No final do segundo PND, no final do governo Geisel, ela era essencialmente, aí eu diria 90% pública. Né? E aí pública, administração pública e estatais. 80% aqui, então pública. Então, e é essa dívida externa que está sendo pressionada pelas taxas de juros e pela sua reciclagem, vamos dizer, pela sua renovação. Então, a gente vai renovar na medida do possível, né? E o que não for renovado, a gente, então, passa a ser uma dívida não paga, uma dívida externa que a gente não pagou. A gente está, então, em default do principal da dívida, e essa dívida que vai estar na mesa de negociações. Né? Mas o Brasil acerta, né, de que tem aí alguns apoios, fazer alguns atrasados, alguns pagamentos, etc.,
Mas essa negociação do principal da dívida vai ter apoio aí dos governos para fazer a negociação, desde que o Brasil, né, pague, então, continue pagando principalmente os juros da dívida. E isso vai ser feito, né? E esse pagamento dos juros, então, vai ser feito a partir da geração, então, de superávites comerciais. O grande problema, certo? E esse é um problema, por exemplo, que alguns países não têm ou têm menos do que o Brasil, né? Então, o Brasil tem algumas características que, por exemplo, o Brasil se endivida mais no exterior do que a Coreia, por exemplo. Né? Aí, em comparação com o Chile, se endivida tanto quanto, certo? Mas esse problema, né? O Chile ainda tem o grande endividado ainda o grande gerador de divisas, né? O setor que gera divisas no Chile é o cobre, que é uma empresa ainda, mesmo sob o Pinochet, pública. Então você tem uma dívida pública e uma geração de superávit comercial público. E no Brasil não, né? Você tem uma dívida pública, né, mas uma geração de superávit que em grande parte é privada. Né? Então as exportações que vão crescer aqui são, com algumas exceções, vamos dizer assim, muito exportações de bens privados. Soja, laranja, tem aqui já, ainda tem calçados, tecidos, automóveis, enfim, tem uma pauta relativamente intensa, né? Apesar de já ter alguns minerais que possam talvez até vir de empresas privadas, como a Vale ou alguma coisa parecida com isso, uma parte importante desse superávit ele é essencialmente feito por empresas privadas. Também tem empresas públicas que talvez até ajudem nesse superávit, mas mais diminuindo as importações do que gerando as divisas das exportações. Então, na verdade, se você pensasse individualmente, essas divisas estão na mão dessas empresas privadas, né, dos exportadores, e a dívida está na mão das empresas públicas, das estatais do governo. Então, eu preciso ter uma transferência desse recurso. Né? No fundo, o governo precisa comprar esses dólares. Né? Então, quer dizer, a solução talvez mais comum, mais normal, seria se o governo, vamos dizer assim, ter um superávit fiscal, né? E você faria aí enfim. Agora, isso praticamente não foi possível, né? Então a operação tinha que ser uma operação via compra direta, né, dos dólares, e essa operação, ela na prática vamos dizer assim, a troca do dólar por cruzeiros, certo? Isso é uma operação que o Banco Central faz, certo? Então o cara trouxe os dólares, né, pagou lá, recebeu, e ele, enfim, deposita ali na conta do exportador, né? Agora, né, se você imagina, quer dizer, você tem um saldo comercial da ordem de 13 bilhões de dólares, certo? Quer dizer, se você levar em consideração o total de exportações, que é 20, 25 bilhões de dólares, isso significaria, vamos dizer assim, um aumento, né, na oferta de moeda. Então, eu preciso enxugar um pouco, né, eu precisaria normalmente enxugar essa oferta de moeda, para não deixar essa oferta de moeda contradizer, inclusive, a própria política monetária apertada que eu estou praticando aqui. Né? Então, o que aconteceu foi que você colocou títulos públicos para enxugar justamente essa moeda que está sendo colocada pelo fato de você ter aumentado as exportações no período. Né? Que, no fundo, é a troca que você faz. Você pega os dólares e dá título público em troca, né? E você pega esses dólares e paga a dívida externa. Então, algumas pessoas chamaram isso de transformação da dívida externa em dívida interna. Talvez seja um exagero a palavra, transformação dos juros da dívida externa em dívida interna, talvez fosse melhor. Mas, enfim, se vocês verem uma frase como essa, vocês vão então entender do que a gente está falando. Né?
Então, essa é uma característica, nem todos os países tiveram, o Brasil teve, né, de fazer esse aumento da dívida pública por conta dessa operação, da dívida pública interna. Um dos problemas dessa história, né, uma das questões que está envolvida aqui, é que esse elemento vai acontecer num momento onde o mercado financeiro está meio estressado, vamos dizer assim. Certo? Quer dizer, ele vem estressado desde os anos 70, certo? Quer dizer, está crescendo aquilo que a gente chamou na aula passada de ciranda financeira, que um outro colega aqui também apontou, né? Essa questão do mercado financeiro, de um lado, você ir para o setor pós-fixado, certo? Quer dizer, e, no fundo, você não tem tomadores no pós-fixado, certo? A não ser o próprio governo, né? Então, a ciranda financeira está acontecendo, né? Então, o governo está sistematicamente colocando título, né, para abastecer, e os bancos começam a fazer essa operação. Então, o mercado financeiro confiando muito nesses títulos com correção monetária, né, que é o que segurou um pouco uma possível fuga para dólar no Brasil, sempre foi a correção monetária no Brasil, né? Mas essa história está um pouco quente no Brasil por conta da tentativa de mexida na correção monetária que o Delfim fez no início do processo. Né? Em 1980, meio do primeiro semestre, ele faz aquela modificação na correção monetária, quando ele deixa de corrigir monetariamente alguns títulos para trás e passa a corrigir para frente. Né? E dá ali enfim, passa o chapéu ali, né? Depois ele volta atrás, percebe que não deu, mas você tá isso estressou o mercado, isso deixou o mercado muito desconfiado. Né? E o mercado vai estar permanentemente desconfiado, porque também percebe, né, certo, que esse crescimento da dívida interna é grande, a correção monetária, se ela for bem feita, ela faz com que as taxas de juros desses títulos sejam relativamente grandes, e o mercado também olha para a situação fiscal do governo e vê que também não é mais tão confortável como já foi no passado. Né? Então, no fundo, o mercado olha para essa atividade agora, no começo dos anos 80, como uma atividade muito, não sei se muito mais, mas mais arriscada do que eu via essa atividade no começo dos anos 70. No começo dos anos 70, ao longo dos anos 70, você viu os problemas com diferenças, correções monetárias diferentes, você vê que você tem que compatibilizar prazos, compatibilizar índices, tem que tomar uma série de cuidado, que as oscilações da inflação podem te dar problema. Então você vai vendo que esse negócio de correção monetária é legal, mas você tem que ficar esperto, certo? Né? E aí depois você começa a perceber, quer dizer, que de um lado, quer dizer, que o único pagador de correção monetária no fundo do mundo é o próprio governo, certo? O próprio setor privado dificilmente paga correção monetária, a não ser que seja obrigado. E, por outro lado, esse governo, vamos dizer assim, está em situações de pagamento para esses títulos cada vez um pouco mais complicadas. Né? E aí o estresse no mercado que o Delfim provocou, né, não ajuda muito nada disso. Então, tudo isso para dizer que a colocação desses títulos para fazer esse enxugamento não foi uma coisa tranquila. Né? Você podia ter enfiado, você enfiou goela abaixo, enfiou, tá certo? Mais ou menos. Os bancos não tinham outra opção, pode ser que você tenha razão, tá certo? Mas, na verdade, eles exigiram taxas de juros altas, e o governo pagou mesmo, porque era uma política de taxa de juros alta, mas principalmente prazos mais curtos. Né? Então, essa dívida, se você comparar, ela não só aumentou, né? A gente viu os dados ali, ela passa a ser 25%, 30% do PIB ali na 84, 85, né? Mas ela é mais curta e mais cara. Né? São juros mais altos e ela é mais curta. E começam a aparecer cláusulas de se livrar dela, vamos dizer assim. Então, quando o mercado está com medo,
né, ele quer um prazo menor. Fala, paga mais, mas quanto menos tempo, mais tempo me devolver, mais rápido me devolver, melhor. Então, às vezes, o prazo diminui, ou às vezes você mantém, por exemplo, um título de 2 anos ou 3 anos, mas com uma cláusula de que no final do primeiro ano, se você que comprou o título, você pode devolvê-la para o governo, né? E ele pagaria as taxas de juros até aquele momento, não teria um grande desconto por encerrar o título no meio do caminho, né? Então você começa a ter cláusulas de, vamos dizer assim, você vai pagar só cupons dessa dívida ao longo do tempo, né? E naqueles períodos você pode, inclusive, devolver. Então, nesse sentido, o prazo da dívida fica menor, né? Ou então, se você quiser entender, o prazo continua do mesmo tamanho, mas você tem algumas condições de dar liquidez a esse título no meio do caminho, né? Ainda não é completamente uma moeda completamente indexada, como a gente vai ter lá na frente, onde você pode devolver esse troço a hora que você quiser, no fundo, né? As operações de dívida pública no mercado, elas giram, vamos dizer assim, 10, 15% todo dia, vamos dizer assim, da dívida, então você consegue, em 10 dias, você se livra de quase toda a tua dívida, certo? Você não está nessa situação ainda, mas assim, você começa a ir em direção a ela, né? Então, essa dívida, nesse momento, ela vai crescer, vai se encurtar, vai encarecer, né? E, às vezes, esse encurtamento você pode entender com a colocação de uma série de algumas cláusulas que o título não encurtou tanto, mas você tem a condição de, em determinados momentos do título, você devolvê-lo ao governo se você achar que deve, né? Ou seja, transformá-lo em moeda e receber os juros que, pelo menos até aquele momento, foram incorridos de fato, né? Normalmente, quando você, um título normal, se você quer se livrar dele antes, você pode ir no mercado e vender, e aí você tem o desconto, você vai ver aí, você provavelmente perde alguma coisa de juros, né? Então você não tem esse tipo de operação, né? Então a tua dívida cresceu, né? Mas não só cresceu, ela ficou ruim, ela foi ficando pior, ela está piorando a característica dela, né? Então isso é talvez um lado mais complicado aqui em relação à dívida interna. E as contas públicas, elas continuam tendo os problemas que já vinham acontecendo, só que agora, né, você ficou 5 anos com esses problemas, as coisas começam a ficar graves, certo? Quer dizer, né? Então, a recessão, obviamente, diminuiu a base tributável dessa economia, né? Nesse período também, as atividades que puxam a economia, mesmo que seja uma puxada pequena, né? Você está em recessão, mas o que ainda mantém a economia mais ou menos funcionando basicamente agricultura e exportação, são os setores agora mais fortes nessa economia, né? E muitos desses setores têm renúncia fiscal por parte do governo. Então, o efeito de queda de arrecadação aqui é bem explícito, certo? Quer dizer, né, a corrosão da receita aqui, né? E o governo é obrigado, para manter receita, a fazer operações, como eu disse, não corrigir monetariamente as faixas do imposto de renda para aumentar o fundo alíquota média do imposto de renda, começa a ter aqueles aumentos de impostos esquisitos, que o IOF é um imposto meio esquisito, que começa a aumentar o valor dele, né? Até porque uma parte do IOF, por exemplo, é sobre remessas, né? Mandar dinheiro para fora, certo? Quer dizer, então você tem uma base de arrecadação que está sendo corroída, né? E os próprios setores que poderiam fazer essa base de arrecadação crescer, eles não fazem. Do outro lado, vamos dizer assim, você tem um efeito também da dívida externa. Na dívida interna a gente já viu o efeito direto, né? Um efeito indireto, vamos dizer assim, que é como você faz o pagamento, etc., né? Mas tem um efeito, né, o aumento das taxas de juros e a máxima desvalorização aumentaram o custo desse troço, né? Internamente, você ainda tem no Brasil taxas de juros que subiram, né, que encareceram a dívida interna, né? Então, você tem
aumento de custos importantes nessa história, certo? Quer dizer, principalmente custos financeiros importantes e um certo erodir da arrecadação pública nesse período, né? Então, esse é um problema. Uma questão que se coloca também aqui, certo, que vai ser objeto aí também de questões e discussões, é o chamado efeito Oliveira-Tanzi. Faltou um I no Oliveira aí, certo? Oliveira, acho que tem um I aí. Mas eu também já achei muita coisa errada. Para mim, eu sempre achava que Oliveira-Tanzi era uma pessoa só, certo? Eu descobri que são dois. Então, pode ser que esse Oliveira... bom, mas enfim. O que é a ideia do efeito Oliveira-Tanzi? O efeito Oliveira-Tanzi a ideia é de que a aceleração da inflação, o crescimento da inflação, ela te diminui a arrecadação, ela tem um efeito negativo sobre as contas públicas, né? Então, para o Oliveira e para o Tanzi, certo, que eles são dois, né, a ideia deles é o seguinte, né, na medida em que a inflação cresce, eu tenho, normalmente, meus gastos eles tendem a crescer, né, porque eu tenho que comprar duas ambulâncias, né? Então, eu posso até segurar um pouco essas ambulâncias, tá? Mas no final do ano eu vou comprar duas ambulâncias, certo? Quer dizer, que está lá no orçamento. Então, eu vou gastar uma grana, certo? Quer dizer, que vai aumentar com a inflação, porque o preço da ambulância vai crescer. Então, o gasto aumenta com a inflação. Mas a receita não, né? Eu arrecado, né? Eu tenho lá uma arrecadação que vai incidir, né, sobre o sanduíche, sobre o Big Mac. Então, tem lá 20% de imposto sobre o Big Mac, né? Se o Big Mac custa R$10, certo? Quando você vendeu o Big Mac, certo? Custou R$10 o Big Mac, né? E você vai lá e arrecada R$2 no Big Mac. Mas você não, na verdade, você não arrecada R$2 imediatamente, né? Entre o fato gerador, que é o dia do pagamento do Big Mac, né? E você emitiu o DARF e você fazer o pagamento ou recolhimento do DARF no banco, né, normalmente pode ir até, tem um período aí, pode ir 3, 4 meses. E quando você vai recolher esse dinheiro no banco, né, nessa altura do campeonato, o teu Big Mac que você comprou por R$10, ele já custa lá no McDonald's R$20. Então você está arrecadando R$2, porque é 2 sobre 10, na verdade, quando você já tem um valor do Big Mac que é de 20. Né? Então você está arrecadando 10% e não 20%. Se você levar em consideração que o banco, nesse momento, ainda fica fazendo float com dinheiro até entregar isso na conta do governo, mais 2, 3 meses, essa taxa ainda cai. Então, como a arrecadação não é indexada, certo, na inflação, né, à medida que a inflação cresce, a tua arrecadação cai, em termos reais, né? Então, em termos em termos reais, a tese do Oliveira do Tanzi é que os gastos não caiam, né, porque você tem um aumento nominal do valor dos gastos, né? Do lado da arrecadação, você tem a manutenção dos gastos em termos nominais, da arrecadação nominal, né? E então você tem uma queda da arrecadação do ponto de vista real, né? Então, quando a inflação cresce, certo? Quer dizer, as contas públicas pioram, certo? Porque os gastos do fundo crescem e a arrecadação não, né? Ou, em termos reais, os gastos estão constantes e a arrecadação está caindo, né? Então, esse é o efeito Oliveira-Tanzi, né? Que, para muita gente, explica uma parte, vamos dizer assim, da deterioração das contas públicas no Brasil. Esse efeito negativo, vamos dizer assim, do aumento da inflação nas contas internas do Brasil. Então, aqui, certo, só para encerrar essa questão do efeito Oliveira-Tanzi, esse efeito Oliveira-Tanzi vai ser revisto na literatura, né? Principalmente pelo Baixa, né? E o pessoal vai criar o efeito Baixa. Algumas pessoas, para poder fazer duplinha, certo? Parece duplinha caipira, é o efeito Guardia Baixa, né? Guardia é o ministro que já foi ministro da Fazenda, mas na época secretário do Estado de São Paulo, secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, e
eles teriam cunhado a palavra, né, o Guardia tem uma tese de doutorado, acho, na Unicamp, onde fala sobre isso. Então, o efeito baixa, o efeito guarda baixa, é exatamente o inverso do efeito Oliveira-Tanzi. Né? O baixa e o guarda vão dizer que é o contrário. A inflação melhora as contas públicas e não piora, como diz o Oliveira-Tanzi. Por que as contas melhoram, segundo o baixa? Porque é errado o que o Oliveira e o Tanzi estão dizendo. Né? Na verdade, eles não entendem nada. Né? Na verdade, eles entendem sim, certo? É que as coisas mudaram ao longo do tempo. Né? Então, o que o Baixa está dizendo? Ele está escrevendo isso em 93, né? Pouco antes do Plano Real, né? 92, por ali. Ele está dizendo o seguinte, que a arrecadação no Brasil ela é completamente indexada. Não tem essa história, né, tem a história do Big Mac, mas não tem essa história de perda de arrecadação. Primeiro, quando você compra o Big Mac a 10 reais e tem que pagar 2 reais, você não põe no DARF, né, na tua guia de recolhimento do imposto, você não põe 2 reais. Você põe 2 BTNF lá, BT. Você põe um indexador de receita. Isso foi criado, inclusive, pelo Collor. Né? Então, você tem uma receita indexada. Todos os impostos do país praticamente estão indexados a algum indexador fiscal do município, do estado e federal. Então, você põe ali a tua arrecadação está indexada desde o momento do fato gerador. Então, você imediatamente criou 20% dá 2 reais, esses 2 reais equivalem a X lá, índice não sei o que das quantas, certo? Quer dizer, quando você for pagar, você pode até demorar efetivamente 2, 3 meses para pagar. Né? Mas quando você for pagar, você não vai pagar 2 reais. Você vai pagar 2 BTNFs. E essas BTNFs, quanto é que estão valendo no dia do pagamento? Sei lá, vamos supor, vão estar valendo 4 reais. Se o Big Mac é 20, você vai recolher 4 reais, né, se a indexação está bem feita. Então você vai recolher 4 reais, que é 20% do mesmo jeito que 2 era 20% de 10. E não tem mais floating, certo? O banco, quando você põe o dinheiro no banco, ele cai direto na conta única do Tesouro. Né? Então não tem essa perda de arrecadação. Na verdade, toda a arrecadação está indexada. Então, se a inflação crescer, a arrecadação cresce junto. Né? O que não está indexado, segundo Baixa e Guardia, é o gasto. Porque, segundo eles, o Oliveira e o Tanzi nunca foram secretários do Tesouro Nacional. O secretário do Tesouro Nacional é aquele sujeito que só tem uma palavra no dicionário dele, que é não. Não posso, vamos comprar uma ambulância? Não, não vamos. Vamos comprar uma ambulância? Não. Aí no final do ano ele é obrigado a comprar uma ambulância. Ele tem que comprar, nem obrigado ele é, mas ele vai lá. Mas ele não vai comprar 2 ambulâncias. Quanto é que está no orçamento? 100 mil reais para comprar 2 ambulâncias. Tá bom, então vamos gastar 100 mil reais, que é o que está no orçamento. Não tem aumento. Quantas ambulâncias dá para comprar com 100 mil reais no final do ano? No começo do ano dava para comprar 2, no final do ano dava para comprar meia ambulância. Né? Dá para comprar uma Fiorino. Né? Ambulância para não. Então você compra aquela ambulância, certo? Quer dizer, mas na verdade você gastou aquele valor. Então, é o contrário. Para o Baixa e para o Tanzi, desculpa, para o Baixa e para o Guardia, o gasto não muda. O gasto nominal é constante. Se a inflação estiver crescendo, o gasto real caiu. Né? E a arrecadação, essa sobe. A arrecadação talvez real é constante, mas a arrecadação nominal cresce. Então, se você olhar pelo nominal, para o efeito Baixa, a arrecadação nominal é crescente e o gasto não é crescente, porque o secretário do Tesouro Nacional ele é um operador da boca do caixa, fica segurando lá. Né? Para o Oliveira Tanzi era exatamente o contrário. Quem está certo? Os dois. Por que os dois estão certos? Porque uma coisa é em 1980, outra coisa é em 1993. Né? Essa indexação da receita e essa operação da boca de caixa, certo? Quer dizer, né, começaram a ser feitas, talvez a operação na boca de caixa mais antes, mas a indexação da receita, principalmente, provavelmente não existia em 1981, 82. Né? Mas existia em 1992, 93, porque inclusive vai ser criada no Plano Collor, né? Oficialmente. Né? Então, o efeito Oliveira Tanzi talvez fosse verdade em 1980,
Assim como o efeito baixa talvez seja verdade antes do plano real. Note que se o efeito baixa é verdade antes do plano real, derrubar a inflação é ruim para as contas públicas, né? Aqui derrubar a inflação é boa para as contas públicas, né? Mas a inflação aqui ela está piorando as contas públicas e por baixa a inflação está melhorando as contas públicas, né? Então tem que tomar cuidado com essas coisas. Isso faz algum tempo que não cai na prova da ANPEC, mas é sempre bom a gente ter na cabeça, né? Então, para resumir essa história aqui toda, certo, do ajuste, então você tem aqui, principalmente do lado financeiro, um grande problema. Juros subindo, certo? Quer dizer, a Maxi pegando a dívida externa, né? A dívida interna crescendo, ficando mais curta, mais cara, né? E do lado mais orçamentário, certo? Sem capacidade de aumentar a arrecadação, né? Então, a situação aqui é meio complicada. Então, do ponto de vista fiscal, já vinha vindo uma deterioração e essa deterioração continua e agora nós vamos para situações de déficit, etc, né? Então vai ter que mexer aqui nas coisas de alguma maneira, né? E outra coisa que talvez seja importante destacar, mesmo que não caia muito na prova, é que há mudanças institucionais importantes aqui. Fim de contar movimento, fim de orçamento monetário, melhora das apurações do Tesouro, etc, né? E a última coisa aqui, certo, ainda aqui é a questão inflacionária, né? Então, a inflação está aqui, certo? Quer dizer, né, eu tenho choque que espalha a inflação, né, eu tive o choque no início aqui, nossa, essa tabela tem algum problema aí nas datas, mas não tem o verdinho, mas logo no começo do gráfico devia ter uma subidinha ali, que é o choque do petróleo. 1973 é o primeiro ano aí, 74 é o segundo ano. Então, a subida de preços, que é um choque do petróleo. Aí, um período por volta de 40% aí a taxa de inflação. Aí, uma subida em 1979 e 80, né? Que é o primeiro choque do petróleo. Também, o choque do petróleo, mais o choque de câmbio. E esse último verde aí, certo? É o segundo choque de câmbio, né? Aqui a gente está falando de 83, esse choque, né? Então você vê que os choques, eles fazem a inflação subir, né? Agora, você esperava também que o choque recessivo fizesse a inflação cair, mas não acontece, né? Então você tem a inflação na base da escadinha aqui, certo? Quer dizer, né? E essa passa a ser, então, a grande obsessão das pessoas, essa inflação, né? Para a gente não andar muito, mas já terminando, certo? Quer dizer, nesse período, então, eu me lembro muito do Pastore, né, o presidente do Banco Central. Eu fui aluno dele no finalzinho da minha formação, né, tive o prazer de ter aula com ele, e ele estava voltando do Banco Central, né? Ele é uma pessoa muito dura, muito fechada, mas depois que ele se engraça com a turma, ele fica bem, um cara muito bacana, né? E ele falava para nós, certo? Quer dizer, ele olhava e dizia, não é possível, certo? Quer dizer, na verdade, a gente afundou esse país, certo? Ele reconhecia que ele tinha causado uma recessão, né? Que, enfim, o governo tinha causado uma recessão brutal na economia brasileira, com as taxas de juros e etc, certo? Quer dizer, e ele olhava e falava, não é possível, a inflação não vinha abaixo, certo? Quer dizer, como é que pode, certo? Quer dizer, com o tamanho dessa recessão, cadê a porcaria da curva de Phillips, certo? Quer dizer, né? Aonde está esse troço, né? Então, o próprio presidente do Banco Central, né, que tinha sido, durante um período, pelo menos, né, olhava e estava extremamente incomodado com essa resistência da inflação, apesar de um arroxo monetário gigantesco que você estava praticando ali, né? Nesse mesmo momento, né, você lê agora os textos do André Lara Rezende e tal, tem uma série de livros, né, são estranhos, tal, muita gente acha ele meio estranho, mas ele reconhece, ele fala, nessa época, todo mundo, não só o presidente do Banco Central, um monte de gente estava começando a estudar esse negócio. Isso era provável, né? E aí ele, né, voltando do pós-doc, do doutorado dele no exterior, vai trabalhar no governo, vai trabalhar no setor privado e vai trabalhar na PUC, né? Então ele, com outros professores da PUC, começam a estudar esse fenômeno, né? Começam a perceber exatamente que a curva de Phillips no Brasil não vale, ou a ideia de que a inflação no Brasil ela é
é insensível ao hiato do produto ou tem algum problema, tá certo? Então, que existe algum problema com a natureza da inflação no Brasil, né, e vai dar que enseja toda uma discussão em torno da chamada inflação inercial, né, que vai aparecer no debate aqui mais ou menos ao mesmo tempo que os índices começam a ser mostrados. Né? Essa inflação inercial, vamos dizer assim, é justamente essa inflação como mostrei. Né? A ideia do que é uma inflação inercial é um pouco essa, certo? Quer dizer, que você tem os choques que são responsáveis pela alteração do patamar inflacionário e a tendência que mantém, vamos dizer assim, um aumento dos preços, mas o patamar da inflação não se altera. Né? Então, nesses momentos onde não existem choques, né, em tese, a inflação é constante. Né? A inflação é constante, mas num nível relativamente alto. Né? Quando existe o choque, a inflação muda de patamar. O problema todo é que não tem choque que puxa a inflação para baixo, né? Para ela entrar numa tendência no nível mais baixo. Eu tenho um choque que acelera a inflação, que coloca ela no patamar mais alto, e durante um período de tempo eu tenho essa inflação que fica naquele patamar o tempo todo, que reproduz a inflação do ano passado no mesmo número da inflação do futuro. Né? É isso que a gente vai chamar de inércia, que são esses momentos de tendência. Né? Do ponto de vista dos inercialistas, os choques, né, em geral, são os mesmos. Né? Choque de demanda, choque de custo. Né? O duro é o que explica a tendência. Né? Então, você as discussões vão caminhar. Então, uma inflação que é só inércia, que só tem inércia, ela é constante. A inflação é constante, não os preços são constantes. Né? Essa é uma pergunta clássica também. Né? Durante a inflação inercial, os preços estão constantes? Não, a inflação está constante. Né? Os preços estão subindo, há uma taxa constante, certo? Quer dizer, todo mês, todo ano. Né? E os choques fazem acelerar. O problema é que eu não tenho choque que desacelera, ou os choques que desaceleram não foram feitos. Essa é a visão ortodoxa, né? Que não é um problema tão grave assim, é que o choque que o Pastore causou é fraquinho. Faltou metade do choque. Né? Não tinha que fazer uma contenção monetária. Tinha que zerar a oferta de moeda, o aumento da oferta de moeda. Né? Se tem que congelar alguma coisa, é a oferta de moeda. Essa é a visão dos ortodoxos em relação ao próprio Pastore. É uma briga, para quem conhece a fé de São Paulo, entre o Martoni e o Pastore. Né? O Martoni dizia, não, você não fez duas coisas, Pastore. Você não congelou a oferta de moeda, tinha que ter aumentado a oferta de moeda 0. E 2, você esqueceu de toda a parte do fiscal. Você resolveu a parte externa, você fez muito bem, talvez até fez mais ou menos a parte monetária, tinha que ter feito mais duro, mas você não fez o ajuste fiscal. Então o choque essa é a visão ortodoxa da coisa, né? De que o choque não é grande o suficiente para reverter as expectativas. Então, os choques podem até ter existido, mas eles não são suficientemente grandes. Eles não vão usar a palavra reverter a tendência, para reverter a expectativa, que é o que, para eles, mantém a tendência. Né? Os ortodoxos, certo? Quer dizer, o pessoal mais da ortodoxia, vamos dizer assim, aí está mais para frente, depois eu vejo isso na próxima aula. O pessoal mais da heterodoxia, né? Esses são os ortodoxos. Os heterodoxos, pode até ser que os ortodoxos tenham razão. Que a gente precisa de um choque para derrubar essa inflação mais forte. Mas o custo de um choque mais forte é um absurdo. Um choque desse tamanho já foi grande o suficiente, já matou metade do país. Né? Imagina, você vai congelar a oferta de moeda, certo? Você vai fazer o PIB cair menos 25, o que você vai fazer? Vai enterrar logo todo mundo. Certo? Quer dizer, então, é mais fácil tentar entender o que faz essa tendência estar ali, certo? É mais fácil desarmar essa tendência, porque essa tendência é que exige que o choque seja muito grande para baixo. Né? Eu preciso desarmar os fatores que fazem com que essas expectativas se mantenham constantes lá em cima. É óbvio que eu preciso sinalizar que eu vou consertar as contas públicas. É óbvio que eu preciso sinalizar que eu vou conter a oferta de moeda. Não tenho dúvida sobre isso.
Mas tem mais coisa nessa história, não é possível. Né? Tem mais alguns elementos nessa inflação que mantêm ela constante. Eu preciso mexer nesses elementos da tendência. Eu preciso criar uma nova, talvez uma nova moeda, onde, obviamente, que vai ter que ter o choque fiscal, vai ter que ter o choque monetário, vai ter que ter os controles todos, certo? Senão ninguém acredita em nada, certo? Mas essa moeda que está aí tem alguma coisa que está atrapalhando, certo? Quer dizer, que é o que explica o principal dessa tendência, né? Aí vem os inercialistas, certo? Aí vão entrar os inercialistas, os heterodoxos, eles, no fundo, né, eles acreditam que é mais fácil, mais barato mexer, vamos dizer assim, nesses elementos que mantêm a tendência elevada, do que provocar um choque de tal ordem a fazer a destruição dessa tendência. Né? A destruição dessa tendência por um choque ortodoxo é simplesmente acabar com o país, certo? Quer dizer, então deve ter alguma forma diferente. Né? Talvez acabar com a moeda, certo? Talvez desarmar os processos de indexação. Né? Então aí a gente vai ter as várias propostas. Mas vamos deixar isso para a próxima aula, que já está meio em cima da hora. Né? Tudo bem aqui? Tudo bem. Beleza. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem também? Alguém tem pergunta? Desculpa, Fala, Lucas. Durante a graduação, eu lembro de ter escutado de efeito Oliveira-Tanz e as avessas. É o efeito baixo. Baixa ou é outra coisa? Não, é exatamente o efeito baixo. Ah, ok. Não, O efeito baixa é igual ao efeito Oliveira-Tanz elevado a -1. É o efeito Tanz e as avessas, é isso mesmo. Entendi. Desculpa, obrigado. Falou. É isso então? Vamos embora. Hoje tem uma boa coisa, hoje tem um jogo da NBA agora para assistir, hein? Boa noite. Boa noite, Lígia. Tchau. Tudo bem por aí? Tudo certo. Vou tomar uma cerveja agora, né? Sexta-feira. Pô, sabe que aqui em Ribeirão vão fechar os bares, cara? Pois é. Vou tomar em casa mesmo, aqui em São Paulo, mas tomar uma cerveja. Depois das 10 não tá fechado aí? Tomar em casa, né? Não vou sair, não. Em casa, muito bem, tá certo. Tchau, Maurício. Beleza, tchau, turma. tchau. Se você for tomar aí com o teu pessoal que eu conheço, manda um beijo pra todo mundo aí. Vou mandar. Tem um pessoal que você conhece, sim. Tá legal. Beijão. Tchau. Tchau. Tchau, Lucas. Obrigado também. Até mais, pessoal. Tchau, Daphne. Tchau, professor. Boa noite. O marido vai ver NBA também. Quê? Vai ver NBA também? Vai ver NBA também. Muito bem. Valeu. Ontem foi bom. O jogo das 7h30 ontem foi muito legal. Ele concordou aqui. Mas, Tchau. hoje, não sei, teve um jogo já agora, né? Já deve ter tido um agora. Acabou de acabar. Acabou de acabar. Beleza, obrigada. Beleza. Tchau, Daphne. Tchau.